Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar. Senhor Deus e glorioso Pai, nós estamos aqui nessa noite para glorificar o nome do Senhor. Que no nome santo de Jesus nós possamos aprender da sua palavra, buscar o Senhor com verdade, com intensidade, com amor, Deus. Que em nome de Jesus a sua palavra não seja em vão. Que tudo que nós aprendemos aqui nós possamos praticar, Deus. E que nós possamos cada dia mais amar a sua palavra, porque o Senhor derramou sangue por ela. Em nome de Jesus, amém. Hoje eu juntei o útil ao agradável. Eu queria conversar com você sobre Jeremias e Lamentações, para a gente já fechar 2 livros nesse panorama, tá? Sobre quem escreveu o livro, Jeremias é o responsável por grande parte do conteúdo, mas ele ditou as palavras. Eu queria que vocês abrissem Jeremias 36, que mostra como foi feito o livro de Jeremias, tá? Como foi escrito. Jeremias 36, 4. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse no rolo, conforme Jeremias ditava, todas as palavras que o Senhor lhe havia falado. Ou seja, Jeremias escreveu, mas é porque ele escreveu ditando. Quem escreveu mesmo foi Baruque. Tá? Jeremias nasceu em uma família de sacerdotes e pregou ao reino de Judá por aproximadamente 40 anos. Ele foi aprisionado em Jerusalém, está em Jeremias 37, e após a queda de Jerusalém, os judeus que fugiram para o Egito levaram consigo Jeremias, onde diz a tradição, Jeremias foi morto apedrejado. Tá? Quando o livro foi escrito, Jeremias começou seu ministério no 13º ano do reinado do rei Josias, o melhor rei que teve. Tá? Está em Jeremias 1, 1 e 2. E continuou a pregar até depois da queda de Jerusalém, cerca de 586 a.C. Suas pregações coincidiram com os ministérios de outros profetas, incluindo Sofonias e Urias. Algumas das palavras de Jeremias foram registradas antes da destruição de Jerusalém, enquanto outras aconteceram durante e depois. Tá? Características do livro. A maioria dos livros proféticos do Velho Testamento dá ênfase principalmente às palavras do Senhor conforme reveladas pelos profetas, mas não na vida do profeta em si. O livro de Jeremias é exceção a essa regra. Além de incluir as profecias de Jeremias, o livro contém as informações biográficas sobre Jeremias e sobre a angústia emocional e mental que ele enfrentou ao ministrar em meio a tanta oposição. Por quê? Porque não foi Jeremias que escreveu. Então Baruque juntou tudo, ele juntou as informações sobre Jeremias, o que acontecia e o que o Senhor mandou Jeremias ditar. Tá? O livro de Jeremias é composto por esse tipo de coisa. O livro também trata da doutrina da preordenação, que ensina que o Senhor chama pessoas para cumprir certas responsabilidades e designações. O Senhor disse a Jeremias: antes que te formastes no ventre, o conheci. As nações te dei por profeta. Jeremias 1:5. O fato de saber que o Senhor pretendia que ele fosse um profeta em uma época difícil pode ter dado a Jeremias a força e a fé que ele necessitava para pregar a palavra do Senhor em meio à perseguição. Agora nós estamos chegando mais ou menos no final de tudo que está acontecendo, sabe? Vários profetas falaram sobre a queda de Jerusalém, tanto do povo do norte quanto do povo do sul. Agora o povo está realmente sendo destruído e os profetas estão vendo isso. Então você vai ver em Isaías, em Jeremias, profetas falando do que ia acontecer e falando do que está acontecendo. É muito recente para eles. Eles passaram por isso. No caso de Jeremias ele é, quando Jerusalém é tomada, ele tem a escolha de ir para a Babilônia ou ficar. E ele decide ficar. Ficando, ele continua falando no povo: olha o que aconteceu, nós fomos sitiados e tudo mais. Nós precisamos confiar no Senhor, e o povo continua não querendo viver para o Senhor. Tá? Um tema abordado no livro de Jeremias é que, assim como o Senhor cuidou do seu povo quando eles passaram pela destruição, ele também os reuniria, restauraria e fortaleceria. Eu queria que vocês abrissem Jeremias 31, 28. Ou seja, incansáveis vezes Deus falou sobre a destruição. Incansáveis vezes Deus falou de tudo que aconteceu com esse povo. Incansáveis vezes ele falou que não ia desistir do povo dele. Ele cumpriu todas essas promessas. Jeremias 31, 28. Assim como os vigiei para arrancar e despedaçar, para derrubar, destruir e trazer a desgraça, também os vigiarei para edificar e plantar, declara o Senhor. Em uma revelação registrada no livro de Jeremias, o Senhor diz que ele faria uma nova aliança com o seu povo. Jeremias 31, 33, não, 31, do 31
ao 33. Olha o que diz. Vocês já estão aí, é só descer um pouquinho. Então, chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá, reino do norte e sul, tá? Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, escreverei nos seus corações, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Esse é o significado da nova aliança do Evangelho, estabelecido por Jesus Cristo durante seu ministério e restaurado nos últimos dias. Tá bom? Ou seja, Isaías prediz o Messias. Jeremias também. Jeremias fala bastante sobre a natureza pessoal do relacionamento do Senhor com os pensamentos dos seus servos. Os atos de serviço são inúteis quando não há devoção de coração e vida. As mudanças superficiais não têm proveito. É necessária uma renovação completa na vida espiritual da nação. Quando Jeremias começou seu ministério, o rei Josias estava fazendo reformas, tentando levar o povo a adorar a Deus novamente. Mas o coração das pessoas estava virado para a idolatria e não houve verdadeira transformação. Por isso, Deus usou Jeremias para avisar que o castigo estava chegando. E é interessante essa parte, porque Josias encontra o livro da lei, vê que está tudo errado, faz o povo se voltar para Deus, o povo promete que vai se voltar para Deus e não se volta. Não se volta. A gente tem aquele ciclo que a gente teve em Reis, né? Morre o cara, vive o cara liberta, a galera serve ao Senhor, o cara morre, a galera volta a viver na vida de pecado, até alguém vir resgatar. Isso não passa no reino de Israel. É o tempo todo. E Josias é um rei que fala, gente, nós estamos fazendo tudo errado. Tentando reconstruir no templo, ele encontra o livro da lei e ele fala, gente, o que nós estamos fazendo da vida? E ele já era um homem bom, a Bíblia fala que ele já era um bom rei. Mas aí ele bota o povo todo para buscar, para adorar. Se vocês repararem, até na Reforma Protestante tem isso. O rei Henrique VIII, se eu não me engano, quando ele é o fundador da igreja anglicana, quando ele sai do catolicismo, abandona o catolicismo e vai para o anglicanismo, todo o povo dele passa a ser anglicano também. Então a ideia aqui é Josias falando com o povo assim, vamos? O povo falando, vamos nada. O povo não queria nada, não. Quando Josias morre em combate, Jeremias escreve um lamento por ele. Está em 2 Crônicas, tá? O lamento de Jeremias escrito. Jeremias viu o cumprimento de parte das suas profecias. Ele estava em Jerusalém quando Nabucodonosor a conquistou e destruiu. Vamos abrir Jeremias 52. É o último capítulo. 12 a 14. Em Jeremias, tem uma citação, já falando sobre reforma protestante, que é usada por Lutero. Jeremias 6,14 diz assim: eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem quando não há paz. Paz alguma. Ficarão eles envergonhados de sua conduta detestável? Não. Eles não sentem vergonha alguma, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Isso é Jeremias 6, 14 e 15. Mas é também Jeremias 8, 11 e 12. É repetido, de forma categórica, tudo ali. Aquele povo, naquela vida ruim, vivendo, pecando contra o Senhor, e os profetas profetizavam paz. Tudo bem. Gente, não importa o que você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu coração também. Nós vivemos isso hoje. Pessoas amaciando o ego de pecadores para o inferno. Isso naquele tempo existia. Lutero, em uma das suas citações, vai dizer que é considerado tolo todo aquele que diz paz, paz, quando não há paz. E é considerado justo todo aquele que diz cruz, cruz, mesmo que não haja cruz. A ideia aqui...
porque o que acontece? É uma boa questão. Por quê? Jeremias, ele foi um dos profetas que foi perseguido pelo que ele pregava. Ele falava sobre o povo se arrepender, ele falava que o povo estava em pecado, ele falava que o povo precisava mudar. Ele foi preso, ele foi açoitado, as pessoas não queriam ouvir isso. Enquanto isso, tinham outros profetas falando, está tudo bem, vai lá, cara. Não, nós estamos bem com o Senhor. O pouco que a gente está fazendo é suficiente. Quando Jeremias começa a falar que a Babilônia vai invadir, o pessoal fala assim, você está doido, não vai acontecer. E é pior, porque no livro de Jeremias, esses profetas usam o nome do Senhor. Assim diz o Senhor, nada vai acontecer. Nós estamos tudo bem, está tudo ok. Então, assim, a relação com os dias de hoje é essa, é a mesma. Não é um pastor que fala assim, cara, nós estamos pecando, mas Deus tem um propósito. Jeremias, Isaías, todos esses profetas, eles têm mensagem de esperança. Se o meu povo me buscar, se o meu povo se voltar para mim, gente, estou de braço aberto para vocês. Mas esses profetas aqui são os profetas que falam de paz quando não existe paz. Está tudo bem, não está. Vocês precisam se arrepender, vocês precisam voltar para o Evangelho. E assim, eu entendo aqui, principalmente na época de Jeremias, que o povo de Israel estava bem num sentido como nação. Eles não eram escravos de ninguém, eles estavam tranquilos, já tinham passado esses períodos de escravidão, eles estavam vivendo a vida deles tranquilamente, os reis não cobravam impostos abusivos, estava tudo tranquilo. Se você parar para pensar, quando Jesus vai falar dos tempos de Noé, ele não fala assim, no tempo de Noé, meu filho, era igual Sodoma e Gomorra, o pau quebrava, fornicação, não. Jesus fala assim que nos tempos de Noé as pessoas comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento, ou seja, estavam vivendo a vida tranquila, como se nada tivesse acontecido, como se eles não estivessem devendo ao Senhor, como se estivesse tudo bem, até que ocorreu o dilúvio. Essas são as palavras de Jesus. Então, nesse caso aqui de Jeremias, assim como nos dias de hoje, existem profetas que estão falando assim, você está em pecado? Respira nele. Não é tanto assim, está tudo bem, vai vivendo. Deus conhece seu coração, sabe que as coisas... Não é desse jeito. Você precisa voltar para o Senhor e depois existem as promessas, entendeu? Mas é uma ótima questão. Jeremias 52, 12 e 14 diz assim, no 10º dia do 5º mês, no 19º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, comandante da guarda imperial que servia o rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Ele incendiou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. Todos os edifícios importantes foram incendiados por ele. O exército babilônio, sob o comandante da guarda imperial, derrubou todos os muros em torno de Jerusalém. Então, Jeremias estava falando de algo não agora que ia acontecer, mas de algo que acabou de acontecer. Ele viveu isso, ele vivenciou isso. Tudo que ele falava que ia acontecer, se cumpriu. E é interessante, por isso que eu quis fazer um paralelo com esses profetas, é que esses profetas que profetizaram paz, também passaram por isso. E aí? Como que você explica para a galera agora? Explica. Jesus volta e fala assim, meu reino é esse não. Como é que você explica? Aí já era. Esses caras foram levados pela Babilônia, muitos deles foram mortos em batalha, mas muitos deles foram escravizados para sempre, que é isso que os babilônios faziam. Tá? Ele viu o castigo do povo e sofreu muito com isso, porque se importava com o seu país. Mas mesmo depois de ver o cumprimento das profecias, o povo continuou a ignorar os avisos de Jeremias. Você vai ver isso no final de Jeremias. Um povo fica, uma galera fica. Tem um povo que é levado para a Babilônia e uma galera fica ainda na Babilônia. Jeremias é um desses caras. Esse povo fala assim, cara, nós vamos ser destruídos aqui, nós somos pouco demais. Vamos para o Egito. E Deus falou assim, não vai para o Egito, pelo amor de Deus. Jeremias fala assim, não vai para o Egito, não é para vocês ir para o Egito. O Egito nunca deu nada para vocês, eu vou ser o Deus de vocês. O povo pega Jeremias e obriga Jeremias a ir com eles, forçado. Sabe qual que é a resposta de Deus? Eu vou acabar com o Egito. A Babilônia vai entrar no Egito e vai destruir vocês, não vai sobrar ninguém de vocês. Se vocês tivessem ficado confiado em mim, você estava vivo, vocês não vai sobrar ninguém. É triste, cara, triste. Passando para o resumo do livro de Jeremias, do 1 ao 6, Jeremias prega durante o reinado de Josias e profetiza que Jerusalém será destruída por uma grande nação sem misericórdia. Do 7 ao 20, Jeremias prega em vários lugares de Jerusalém, inclusive no portão do templo, usando várias metáforas para suplicar ao povo que melhore os seus caminhos. Você vai ver isso acontecendo mais ainda com Ezequiel. Ezequiel é um cara que usa muito de simbolismo e alegoria. O cara anda quase sem roupa na rua. Ezequiel tira os cabelos e corta com uma espada. Tudo para mostrar para o povo, tipo assim, vocês não estão ouvindo, eu vou mostrar. O que vai acontecer?
Eu vou mostrar o quão detestável está a adoração de vocês. Ezequiel, dando um spoiler, eu estava contando isso para a Dani, ele passa um ano deitado, enrolado, como um sacrifício, e ele come comida esquentada em cocô humano. Para mostrar para o povo assim, é isso aqui que está... As orações suas servem para Deus como isso aqui, comida esquentada com fezes humanas. E, para vocês que, no contexto de Jerusalém, fezes humanas eram coisas impuras. Então, se você toca em fezes humanas, você nem no templo vai. Esse é o nível, tá? Mas esse é spoiler do próximo capítulo. Do 21 ao 38, Jeremias prega durante o reinado do rei Zedequias e profetiza que a Babilônia conquistará Jerusalém. Aqueles que sobreviverem e forem levados para a Babilônia viverão no cativeiro por 70 anos. E realmente, foram 70 anos de cativeiro. Nos últimos dias, o Messias retornará, reinará e reunirá o seu povo. É isso que ele fala nesses capítulos. Do 39 ao 44, Jerusalém é conquistada. Muitos judeus são levados cativos para a Babilônia, e os judeus que permanecem em Judá rejeitam as advertências de Jeremias e confiam no Egito. E vão para o Egito, igual eu falei com vocês. Em Jeremias 45, parece uma pausa, porque são 5 versículos onde Jeremias promete a Baruque, o escriba, que o Senhor vai preservar a vida dele. É legal. E o 46 ao 52, Jeremias profetiza sobre a destruição dos filisteus, moabitas, babilônios e de outras nações. Isso daqui é uma das coisas que eu estou falando há muito tempo. Deus ele quer que o povo dele se converta, se volte para ele, mas os outros povos não. Os outros povos são totalmente destruídos. Quando o profeta vai falar sobre Nabucodonosor, ele chama de Nabucodonosor meu servo. Deus chama Nabucodonosor de servo. Ele fala assim, eu vou mandar o meu servo Nabucodonosor destruir o Egito. Mas é um homem ímpio, certo? Ele também vai ser destruído. Ele é um instrumento na mão de Deus. Um instrumento de correção. Mas a destruição vem de outro cara. E o povo de Deus nunca foi destruído. Tá? Agora, finalizando o livro de Jeremias, a gente passa para o livro de Lamentações. Jeremias escreve o livro de Lamentações em alguma época depois dos babilônios destruírem Jerusalém. É uma continuação quase que direta do que aconteceu no último capítulo de Jeremias 52. Tá? Lamentações contém as relações de pesar pela destruição de Jerusalém e do templo. Por razões óbvias, Lamentações é um dos livros mais tristes do Antigo Testamento e serviu aos sobreviventes da catástrofe como uma expressão do horror e da dor quase inexprimível que sentiam. Entendam o seguinte, nós, brasileiros, não passamos por períodos de guerra. Então, a gente não entende muito bem a guerra nem o pós-guerra. Aquele povo estava agora com os muros destruídos, estavam em menor número, não tinham mantimento, não tinham como se sustentar, estavam numa cidade fantasma. Entende? Então, no meio do deserto, lembrem-se disso, nós estamos falando de um lugar que é deserto. Então, Jeremias e Lamentações vão mostrar o quão desolado ficou o povo. É um nível absurdo. Em Lamentações, Jeremias vai dizer que as mulheres estão cozinhando os seus filhos. Esse é o nível que o povo ficou por causa do próprio pecado. Porque não ouviram a advertência. Deus avisa. E o povo não ouve. E pior, o povo fala, não, você está ficando doido. Não, isso aí é profeta do caos. Isso aí não, isso aí é fatalismo. Não, isso aí é teologia obscura. Não, isso aí é pessimismo teológico. Não, filho, é Deus falando. Vocês estão em pecado, vocês vão pagar. Vocês vão pagar. Lamentações, como o nome do livro sugere, apresentam uma mensagem triste sobre as consequências do pecado e nos lembra, assim como Hebreus 10:31, que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Todas as vezes que eu leio Lamentações, eu me lembro desse versículo. O povo não caiu na mão de Satanás, e caiu na mão de Deus. Deus falando, cara, eu vou arrebentar vocês, se vocês não mudar, se vocês não melhorar. O povo falou assim, nada, nós estamos bem demais. E é isso, caíram nas mãos do Deus vivo. Algumas características do livro são que o livro inteiro de Lamentações foi escrito em poesias muito bem construídas. Os 4 primeiros capítulos formam acrósticos. Eu já falei disso aqui em outras sebes, tá?
Um acróstico é uma forma poética na qual as primeiras letras de cada linha formam uma sequência significativa. No caso, a sequência alfabética, né? O livro de Lamentações contém composições de acróstico com base nas 22 letras do alfabeto hebraico. Lamentações 1, 2 e 4 tem 22 versículos cada. Cada um começa com uma letra diferente do alfabeto hebraico em ordem alfabética. Lamentações 3 contém 66 versículos. Nesse capítulo, os 3 primeiros versículos começam com a primeira letra do alfabeto hebraico, os próximos 3 com a segunda letra e assim por diante. E Lamentações 5 contém 22 versículos, mas é o único que não é um acróstico. Tá? Poeticamente, o uso de acrósticos dá estrutura à sequência, a manifestação de grande pesar de Judá, em circunstâncias que podem ter sido caóticas, sem sentido e desprovidas de qualquer ordem. O uso desse esquema literário também demonstra o uso atencioso da linguagem e do clamor de Deus. Na expressão poética do pesar, do choque, do sofrimento do povo, Lamentações se parece com outros livros do Velho Testamento, como Jó e Salmos. Entretanto, diferente de muitos livros do Velho Testamento, Lamentações não contém nenhuma resposta do Senhor. Ele fala apenas do sofrimento e dos desejos do povo antes de receber a misericórdia do Senhor. É só o povo. É Jeremias falando, olha como é que nós estamos. Se você lê Jeremias e lê o final da história, você entende que Jeremias, como um profeta do Senhor, ainda que o povo tenha sido desolado, continuou sendo o profeta do Senhor a ponto de ficar. Ele estava ali, ele passou fome junto com aquele povo, ele estava sofrendo junto com aquele povo. Por quê? Porque ele era um profeta do Senhor. Não faria sentido um profeta do Senhor ir para a Babilônia, ele tinha que ficar ali no meio do povo. E ali ele nos conta tudo o que está acontecendo. É muito triste, cara. É muito triste. Tem uma mensagem de esperança. A mensagem do próprio Deus, do próprio Jeremias falando assim, Senhor, o Senhor ainda é um Deus de misericórdia, de amor. O Senhor ainda vai cuidar de nós. O Senhor ainda vai fazer por nós. Mas é um clamor. Um clamor de um povo que foi totalmente destruído pelo próprio pecado. Resumindo, Lamentações, o 1 e o 2, Jeremias lamenta a condição desolada de Jerusalém após a destruição pelos babilônios. Ele reconhece que Jerusalém foi destruída porque o povo se rebelou contra os mandamentos do Senhor. Em Lamentações 3, Jeremias ora pela libertação de Judá e expressa esperança no Senhor, é o que eu falei, cuja misericórdia está sobre aqueles que confiam nele. Vamos lá, Lamentações 3. Lamentações 3, 21 diz, todavia, lembra-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Põe o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Eu queria dar ênfase a isso aqui, ó. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Jeremias não está esperançoso que as coisas melhorem. Jeremias não está esperançoso que comida chegue na mesa. Jeremias não está esperançoso que a Babilônia venha e fale assim, gente, desculpa, foi engano, vou trazer tudo de volta para vocês, vou restituir vocês. Não. Jeremias está esperançoso no Senhor. Ponto. Ponto, acabou. Não nos bens do Senhor, na bênção, na vitória, na conquista, no Senhor. Ponto. E aí a gente vê como a igreja tem perdido em não olhar para o Senhor, mas as coisas que o Senhor faz. E o Senhor faz muitas coisas. O Senhor é muito bom. O Senhor é muito misericordioso. Mas Jeremias ali, naquela hora, um carro não ajudaria ele. Naquela hora ali, dinheiro não ajudaria ele. Ele ia comprar onde? Não ajudaria. O que ajudaria ele? O Senhor. É o único que é ali, no meio do deserto, na mais profunda escuridão, lembra? Não tem energia elétrica lá não. Na mais profunda escuridão, na mais profunda fome, miséria, é o Senhor que está ali. Ajuda nenhuma que tivesse ali ia ser suficiente, o Senhor seria. Tá? Lamentações 3 é muito bacana. E começa com Jeremias, mais uma vez falando, nós pecamos,
nós estamos pagando, tá? Mas o Senhor é top demais, cara. Lamentações 4, Jeremias compara a condição dos judeus antes e depois da destruição de Jerusalém. Ele se entristece ao perceber o estado lamentável do povo e reconhece que a situação é resultado do pecado. Lamentações 5, Jeremias ora por aqueles que sobreviveram à destruição de Jerusalém, suplicando a Deus que veja a desolação deles, perdoe-os e permita-lhes retornar ao Senhor e ser restaurados como um povo. Vamos lá, Lamentações 5. Lamentações 5, 19 diz: Tu, Senhor, reinas para sempre. Teu trono permanece de geração em geração. Por que motivo, então, te esquecerias de nós? Por que haverias de desamparar-nos por tanto tempo? Restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos. Renova os nossos dias como os de antigamente, a não ser que já nos tenham rejeitados completamente. A tua ira contra nós não tenha limites. E a resposta de Deus é o Evangelho. Deus não rejeitou para sempre o povo dele. Deus não nos rejeitou para sempre. Nós não éramos o povo dele, ele não nos rejeitou. E o povo dele, ele também não rejeitou. Essas coisas, irmãos, me lembram do comecinho da caminhada do povo de Deus. Do comecinho, no deserto. No deserto o povo já era um povo rebelde, difícil, esquisito. E no deserto Deus pensou em destruir esse povo. Deus falou, velho, não dá não. Eu vou matar todo mundo. Eu estou aqui, dando comida, a roupa do... Oh, gente, isso aqui eu parei de pensar um dia, tipo assim, a gente sabe, mas quando você para para pensar, você fala assim, gente, estranho. A roupa do povo no deserto crescia com eles. É meio loucura, meio loucura. Roupa, comida, calor quando estava frio, frio quando estava calor, a presença andando junto, e o povo pecou e Deus falou assim, eu vou matar todo mundo, chega, já deu, já deu. Você vê Deus assim no dilúvio, entende? Você vê ele no dilúvio assim, então quando ele está assim, é um nível de depravação do povo que é absurdo, e Moisés intervém. Moisés fala com Deus assim, Deus, se o Senhor matar esse povo aqui, as outras nações vão pensar assim, olha, esse Deus deles levou eles para o deserto para matar eles lá. Ou seja, o que Moisés está querendo dizer? Deus, a culpa vai cair em cima do Senhor. O povo, as outras nações não estão vendo o pecado de Israel. Não estão vendo. Só que foi passando o tempo, Israel se tornou uma grande nação, potente, em força, em poder, em comida. É gente que não parava de nascer. Era uma nação que tomaria o mundo com toda certeza. Toda certeza. A gente vê o pouco que Israel é hoje, o pouco que ele é hoje no deserto. Vocês têm noção do que Israel é hoje no deserto? É pouco comparado ao que ele seria se ele continuasse obediente ao Senhor. A terra seria do Senhor num sentido como de nação. Todos os povos se voltariam, como vai ser no final. Todos os povos se voltariam para a nação de Israel. E a nação de Israel foi pecando. E foi deixando Deus de lado. Ô, gente, você começa a ler, você vai vendo o templo. Você vê que a depravação do povo está muito quando é assim. O templo, do lado de fora, tinha um ídolo gigante, está em Ezequiel. Um ídolo gigante. Do lado de dentro do templo, tinha outro ídolo. E as mulheres, só as mulheres, tinham um ídolo só para elas. No templo, não estou falando na casa delas, não. Estou falando no templo do Senhor. Nesse nível, é como se a gente abrisse a porta da igreja aqui, Missão Ágape, e ali tivesse uma galera adorando um trem, ali um Exu Caveira, aqui um trem. Dentro da igreja. É absurdo, cara. É absurdo. É o nível que o povo chegou. E no meio desse povo, os profetas falando assim, vamos viver. Tudo mesmo Deus, tudo mesma coisa. Vamos lá, tá bom, as coisas estão funcionando, está dando certo. Gente, um dos maiores perigos hoje da igreja brasileira é o pragmatismo. Eu falo isso, ó. Eu vou falar isso o resto da vida. Quando está funcionando, as pessoas falam assim, está funcionando. Esses dias eu passei raiva, vendo um vídeo do quanto que esses pastores aí que a gente critica na internet cobra
O tanto que esse povo cobra, vocês não têm noção do quanto que esse povo cobra. Um áudio de uma pastora falando com o povo assim aqui, R$3.000 está pouco demais. Vocês não podem aumentar para mim, não? Porque eu não trabalho, eu vivo para a obra do Senhor. Você não vive para a obra do Senhor, não, filha. Você vive para você. É pecado pastores receberem? Não, de jeito nenhum. O trabalhador é digno do seu salário. Mas nós estamos chegando a um ponto de um cara como o David Leonardo ir para os Estados Unidos e ganhar 1 milhão numa noite, pregando meia hora. 1 milhão. 1 milhão. Você não consegue entrar numa reunião dessa. Não consegue. Eu já fui de igrejas onde o congresso era R$500. Não tem como você convidar ninguém. É impossível você convidar alguém. Ô, mano, vamos lá no congresso da igreja, você encontrar Jesus. Opa, bora, quanto que é? Meio salário mínimo. Como é que vai? Como é que vai? Vai não, hein? E está tudo bem. Sabe por quê? Funciona. As pessoas estão sendo curadas. Eu ouvi de um colega meu, que eu amo muito, e ele é obreiro, ou era, há um tempo eu não converso com ele, ele era obreiro na época da Universal, e ele falou assim comigo, lá as pessoas são libertas. E eu falei com ele assim, eu concordo, eu creio nisso, porque o Senhor liberta. Mas esse cara, no juízo final, se não se arrepender, vai pagar por toda a vagabundagem que ele cometeu. Toda. Porque não é porque está funcionando que está certo. Não é, cara. E o povo estava aqui na vida boa, está tudo bem. As coisas estão funcionando. Não perde uma guerra ali, mas não ganha uma guerra aqui. Nós temos uma aliança com o povo aqui. A ideia é de que quando o povo foi destruído, eles iriam para o Egito, porque eles tinham uma aliança com o Egito. O Egito era grande, pô. O Egito era grande. E Deus falou assim, vocês querem ir para o Egito? Eu vou destruir o Egito. Com vocês lá dentro. Para vocês verem que quem confia em carro e cavalo, aqui é doido. Nós somos crentes. Não tem confiança em carro e cavalo, não. Nós não podemos botar nossa confiança na política. Nós não podemos botar nossa confiança no ser humano. É o Senhor, cara. É o Senhor. Essas coisas vão ajudar, essas coisas vão melhorar, porque nós estamos no Senhor. Por que eu estou falando disso, gente? Nós estamos chegando em um período de reforma protestante. A reforma protestante foi exatamente isso. Algumas pessoas, por politicagem, principalmente a igreja católica, né? Por politicagem, queriam manter poder. Tem um negócio que aconteceu na reforma protestante chamado Concílio de Trento. O Concílio de Trento é a contra-reforma. É quando a igreja se reuniu para reafirmar os dogmas dela. Reafirmar. Você já parou para pensar que a igreja católica reafirmou que a Bíblia era a palavra de Deus, mas que ela só podia ser interpretada pelo crelo? Só pelo Papa? Então o Papa é a palavra de Deus, velho. Mas sabe por quê? Porque eles tinham poder. Não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com... Não, poder. A igreja e o Estado, a igreja ultrapassava o Estado em poder. O anglicanismo surgiu disso. Do rei falar assim, chega, né, nego? Vocês estão mandando mais que nós? Eu sou rei de quem aqui? Não queremos mais. Nós não somos mais um Estado católico. Nós estamos saindo fora. Poder. Para manter o poder, as pessoas são capazes de tudo. Só que a Bíblia diz, gente, que o Senhor reina e governa. Ele reina e governa. Ele não vai reinar e governar. Ele reina e governa. Então, não interessa como nós estamos. Não interessa. Interessa que o Senhor continua reinando e Ele continua cuidando do povo dele. Agora, passa a confiar nas coisas para você ver. Está aqui a resposta. Deus continuou sendo o povo. Deus continuou sendo o Deus daquele povo. Mesmo o povo sendo desolado, Deus ainda queria que aquele povo confiasse nele. Deus queria que aquele povo que tivesse ficado em Jerusalém depois de o resto do povo, a grande maioria ter sido levado pela Babilônia, falasse assim, opa, nós precisamos nos voltar para o Senhor. Nós fomos desolados por causa do nosso pecado. Nós vamos nos voltar para o Senhor aqui agora. Arrepender aqui agora, confiar no Senhor agora, que o Senhor vai cuidar de nós. Mas não, eles falaram assim, vamos para o Egito. Lá eles vão cuidar de nós. Lá vai dar certo. Não deu certo. Todas as nações foram destruídas. A ira do Senhor que não tinha fim. Mas o povo não foi destruído. Sempre sobra um remanescente de Davi. Um cara chamado Jesus, de Nazaré. Sempre sobra. Eu queria que vocês ficassem de pé, para a gente finalizar. E assim, a SEB tem me ensinado muito. Me ensinado a amar a Bíblia. Me ensinado a prestar atenção na história. Se um povo não conhece a própria história, está condenado a repeti-la.
Então, prestar atenção na história. Nós somos o povo de um livro que foi escrito para um povo. Então, esse povo tem que ser objeto de estudo para nós. Quem foram os judeus? O que eles criam? É para a gente se tornar judeu? Não. É para a gente não fazer o que eles faziam de errado. E é para a gente entender que, apesar de nós não vivemos o tempo da lei, a lei traz uma questão muito grave para nós, o pecado. A lei mostra, como a Bíblia diz, que o pecado está em nós ainda, que nós somos pecadores e que nós precisamos do Senhor. A bênção do Senhor vai vir, a vitória do Senhor vai vir, Deus tem milagre, tem cura, tem libertação, mas Ele tem Ele. O importante é Ele. O resto vai vir, e se não vier, você está nele. Então, tá bom demais. Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado pela sua palavra, Deus. Obrigado pelo seu amor, pela sua misericórdia. Nós entendemos, Deus, o que o Senhor tem feito no meio de nós. Como igreja, a Igreja Missão Ágape procura ser uma igreja bíblica, centrada no Senhor. Nos ajuda a continuar a ser assim, Deus. Nos ajuda a continuar buscando o Senhor, a viver para o Senhor. Não nos deixe acomodados, Deus. Não deixe que a gente sente e viva a vida como se tudo estivesse bem, quando nada estiver bem, Deus. Nos mostra, nos instrui, Deus, para que a gente possa voltar para os caminhos corretos, viver de forma santa e correta diante do Senhor, para que o Senhor seja a nossa alegria, não a situação. Não as dificuldades sejam a nossa tristeza ou o fim da linha. O Senhor é quem determina o fim da linha. O Senhor é que determina o começo de uma nova linha, Deus. É o do Senhor que pertence céus e terras. O Senhor é o Todo-Poderoso. Faça com que a gente entenda isso, Deus. Coloca no nosso coração que esse povo que sofreu tanto, sofreu por causa dos pecados dele, mas há esperança, sempre houve esperança e para nós também há esperança. Se nós nos apegarmos ao Senhor Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados, Deus, e nos livrar de todo o mal. Nós pedimos em nome de Jesus, que transforme o nosso coração e mude a nossa vida, para que a gente não confie mais no que os nossos olhos podem ver, mas que a nossa confiança esteja no Senhor, para que a gente possa viver para o Senhor, para que a gente possa adorar o Senhor, e o Senhor seja a única coisa que importa na nossa vida, em nome de Jesus. Amém.